E estamos de volta, olha, quase 2 anos depois de Juice Box de volta. E sabe quem voltou também? Dev Luffy, quase 2 anos depois. E estamos aqui com mais um programa com a Nana, do Jamie, e o Eric aí. Olá pessoal, tudo bem? Oi, tudo bom? Então roda a vinheta, vamos lá. Então, ó, já começando de cara, Dev Luffy voltou. Eu quero saber de vocês o que mudou daquele Dev Luffy de quase 2 anos atrás para agora. Quem pode falar já? Bom, vamos deixar a vez aí para nossa convidada da vez, né, a Nana, que a gente gravou da primeira visita deles e estamos cá de volta. E ela acompanhou o show diferente de mim. Eu só fiz a abertura e meti o pé. Depois eu conto isso melhor. Fala aí, Nana. Foi. Eu achei que o show deles dessa vez eles estavam mais soltos, eu acho, do que da primeira vez. Acho que é por eles já conhecerem o público, né? E eles já vinham do show lá do Porão do Rock também. Uhum. Então eu sinto que eles estavam mais à vontade, assim, no Brasil. Não que da outra vez eles não tivessem à vontade, né? Diga-se aí que o, né, o Keisuke voltou com a costela quebrada e o escambau pro Japão, né? Esse ano ele nem pulou em ninguém, né? Será que ele ficou com medo? Mas eu senti também que o público tava mais inteirado, assim, da banda. E também senti que o povo saiu um pouquinho, né? A banda acho que saiu um pouquinho da bolha do Visual Kei. Eu senti que tinha uma galera ali que não era da bolha. Apesar da maioria ser, pelo, né? Maioria, assim, no geral, a gente vai nesses shows, a gente vê sempre as mesmas figurinhas, né? São as mesmas pessoas que a gente vê ali, pelo menos numa galera ali que tá sempre. Mas eu sinto que tinha bastante gente de. Bastante, assim, uma quantidade considerável de pessoas de fora dessa vez, né? Até tinha. Fiquei até com um pouco de medo de fotografar dessa vez. Tava um pouco complexo. Você, Eric? Pois é, eu acho que a coisa que mais salta aos olhos de todo mundo dessa segunda visita é quanto que a banda profissionalizou o visual deles, né? Eles vieram reformulados, estão com uma identidade visual nova, ainda mais puxada para o metal extremo, como a gente está vendo aí no fundo da vinheta aí do Belan, né? Eles já viam um pouco essa sonoridade, mas na primeira visita deles, o visual deles ainda puxava mais para um visual kei padrão. Dessa vez não, dessa vez foi o visual kei somado com metal extremo total. Apesar da sonoridade realmente não ter mudado tanta coisa assim, mesmo com a adição do novo baterista, né? O Level Luffy tá de baterista novo com a saída do Kanta, Isso mesmo. do Kanta, e um cara extremamente competente, né? Realmente não falhou em nada para manter aquilo que a banda exigia daquele tipo de som pesadíssimo, né? Principalmente para um baterista ficar tocando aquelas músicas bastante cansativas, e deu certo. Deu certo, então a gente está vendo aí um Devil Luffy muito mais amadurecido e muito mais extremo, o que realmente pode acabar afastando alguns nichos, mas aproximando outros, porque dentro do meio dos fãs do Visual Kei, você até tem uma galera ou outra que curte, sim, né? Não só o Devil Luffy, mas até o Diluca e o Damage flertam um pouco com esse tipo de som às vezes. Mas você tem um grande público espalhado pelo mundo que fez com que a banda fosse convidada para festivais fora e dentro do Brasil, né? Como passou aí primeiro nessa estreia em Brasília. É, isso aí. Como você falou aí, a Nana sobre furar bolhas, sei lá, o deathcore ultimamente tá bem popular, vindo aí, sei lá, de bandas como o Bring Me The Horizon, que agora mesmo tá regravando o primeiro álbum, que é pedrada pra caramba. Daí eu acho vindo nessa esteira do deathcore, né, o Dev Luffy vai surfar, como você bem disse, em festivais pelo mundo, e sim, furando mais bolhas. É, e dentro da questão técnica, Eric, no show, tinha lá as guitarras de 7 cordas, como que era? Eles trouxeram equipamento, como foi a estrutura? Bom, essa parte eu até posso falar um pouco de bastidores, porque eu cheguei a ver os caras passando som, Melhor do que porque eu. o que acontece, né? Geralmente aqui no Suco de Mangá, Belan, eu e tal, no Jamie, né? Todos nós, na maior parte do tempo, estamos cobrindo nossas funções de imprensa e tal, não sei o quê. Mas dessa vez em específico, na verdade, eu acabei do lado do palco, não do lado do público, porque a banda de abertura, os rapazes de São Gonçalo e Niterói,
do Gaijin. Eles foram convidados, é uma banda autoral inspirada nessa safra de visual kei, né? Muito inspirado também em Death Gaze. Inclusive foi no show do Death Gaze no Brasil de 2014 que eu conheci essa rapaziada. E aí o que acontece, né? Eles estavam lá precisando de uma guitarra a mais, o vocalista principal ele tocava também, mas ele não queria ficar dividido nessas funções, porque realmente tocar e cantar ao mesmo tempo é muito difícil. Se você vê uma pessoa no violão, na guitarra, que tá tocando e tá cantando bem, você já pode testar que é uma pessoa de qualidade, porque realmente é difícil fazer isso. E aí chegou, fez o convite, cara, tô precisando, aí tu não ajuda pra gente nesse show e tal, o que. Mas aí tem essa dificuldade técnica, né? Porque realmente esse tipo de som que o Devil Wolf toca, você tem que ter uma guitarra de 7 cordas. E às vezes até as de 8. Tem banda que alopra ainda mais. Tipo o Jiren Grey aí naquela época do Spirit Sparrow, os caras estavam usando praticamente um baixo como uma guitarra. Então, a gente tentou, né? Então eu fui tocar lá no show de abertura. E ali eu vi a rapaziada chegando, passando som. E é uma certa magia, né? Você vê, pelo menos essa experiência vendo bandas japonesas, porque os caras são muito simpáticos. Aquela coisa de estrelar e tal é uma coisa muito seleta. Acontece, de fato, a gente tem as nossas celebridades com síndrome de estrela, com certeza. Mas a rapaziada do Devil Wolf, tipo, o baixista, por exemplo, eu, infelizmente, desculpa a pessoa da banda, eu achei que ele fosse até parte do staff. De tão humildezinho, gente boa, alto astral, e lógico que ele estava completamente feliz e empolgado por causa desse encontro dele aí com os ídolos deles do Angra, né? O Angra chega a ter a proeza de ser mais amado no Japão do que aqui no Brasil, se não vier. Ele falou do Angra em todas as entrevistas, porque eu assisti como eu fui a primeira a entrevistar eles, eu assisti todas as outras. E, tipo assim, ele falou do Angra em todas as outras. Ele tava, tipo, muito feliz. E nada mais justo, porque a fins de comparação, se, sei lá, eu me encontro com o pessoal do Lunacy, o Sugizo e o Noran, vou falar de Lunacy até encher o saco. Então é isso, a fins de comparação. E aí, sim, lá nessa passagem, você tinha as guitarras de 7 cordas da IESP, foi mais próximo que eu cheguei de uma IESP da vida, eu até olhei assim, meia distância, porque são guitarras belíssimas e caras, né? Eu acho que é uma experiência canônica você ser fã de visual kei nos anos 2000, 2008, 2010 e você babar ali na galeria do site japonês da IESP vendo as guitarras do Mana, do Rizaki e de não sei fim de gente. E outra coisa que pegou muito bem na parte técnica o Devil Wolf, ele bastante profissionalizado, ele não conta com os retornos dos lugares onde eles vão tocar. Isso é uma coisa cada vez mais essencial, básico até para a banda que se presta a tocar pelos lugares afora, que você nem sempre vai ter um bom suporte para casa. Nem sempre. Às vezes você pode ter um retorno funcionando, como tinha na La Iglesia, que eu acho que é uma das melhores casas de show onde eu já toquei até agora, um som impecável, pelo menos do ponto de vista do palco, né? Porque tem essa diferença, o som pro público e pro palco. A gente pode entrar nisso depois. Lá é bom sim. Lá é bom sim, né? De áudio. Lá só peca um pouquinho na luz, né? Mas dessa vez eles tinham trocado. Eu perguntei lá na casa, né? Porque eu fui fotografar. E tava um pouquinho melhor. Tem uma curiosidade, só um parênteses. O som do La Iglesia foi feito pelo técnico de som do Angra. Caraca. Ele que montou. Caraca, curiosidades aí que eu realmente não sabia. Bom, falar em lugares pavorosos para se tirar foto, existe um primeiro colocado de topo que até a Nana já deve imaginar agora de cabeça, mas, enfim, isso daí a gente deixa para as fofocas fora do dia do Mystical Night, porque aí que a gente tá falando de Devil Wolf. Ah, tá, então, agora eu já sei. Então, eles têm o seu próprio sistema de retorno, então, assim, a única preocupação deles é jogar o som pro público, porque lá é tudo fone de ouvido, tudo lá eles resolvem e pronto, ninguém se perde e ninguém também fica muito tempo no erro. Porque o que acontece, quando você vê um músico errando, muitas vezes é porque ele não tá se ouvindo. Também outra coisa básica do básico. Mas sobre pratos, bateria e tal, só que eu realmente não tenho muito a dizer sobre isso, porque eu conheço pouco sobre esse universo das baterias, mas, enfim, de muita qualidade, eu tava muito ocupado babando nas cordas. Mas sim, na questão de qualidade técnica. E um último ponto também antes de passar o bloco é que enquanto eles estavam montando ali o equipamento deles e a gente estava guardando o nosso equipamento da banda de abertura, você podia ouvir lá do fundo ali o Keisuke fazendo o aquecimento vocal dele. O aquecimento de um vocalista death metal, aquele barulho maravilhoso. Caramba, isso. Bacana. E você, Nana, do lado público, como foi o show? O que você pode contar pra gente? Olha, eu confesso que dessa vez eu fiquei um pouco mais focada nas fotos. Porque, foi o que eu falei, tá um pouco complicado de fotografar dessa vez.
que tava rolando uma rodinha ali, ó, um Olha lá. moshzinho. E o mosh não tava dos mais leves que costumam a ser. Até houve bastante comentário no Twitter sobre isso. Eu vi, não sei se vocês chegaram a ver sobre isso, Não. mas eu vi uma galera que costuma, né, aí muito em show de VK falando que o mosh estava meio violento e tal. Assim, eu confesso que eu tava um pouco preocupada em conseguir sair viva, né? Eu fico com a minha câmera inteira. Então, eu tenho até que agradecer um menino lá que deixou eu ficar na frente dele para fotografar, porque assim o negócio tava puxado. Mas foi isso que eu falei. Eu confesso que assim, eu não senti tanta diferença na questão de achar que a música deles está mais ou menos pesada do que da primeira vez que eles vieram. Eu não senti tanto essa questão da maquiagem, com certeza, né? Tá. E eu acho que esse é um grande diferencial que eles levam pra. Acho que pra festival que não é de Visual Kei, né? Que é o fato deles serem uma banda de deathcore e ao mesmo tempo eles terem o Visual Kei ali de diferencial, né? O toque ali do Visual Kei de diferencial, que, né? Porque muita gente fala assim, mas num festival de rock, assim, eles vão ser mais uma banda de deathcore, né? E eu acho que não, né? Porque você tem um pouco do Visual Kei ali, um dedinho do Visual Kei, que é um diferencial de outras bandas, muitas vezes, né? E assim, mas eu achei, foi o que eu falei, eu achei que o público estava muito mais investido no Deviloof. Eu acho que da primeira vez, muita gente foi de curiosidade, porque era uma banda vindo pra cá. E dessa vez eu sinto que muita gente foi também de curiosidade, do tipo, nossa, que banda é essa que se apresentou no Porão, sabe? Eu vi que eles tiveram muita repercussão lá no Porão. Né? A galera, muita gente comentando que a galera não conhecia e parou pra assistir eles. E falou, tipo, nossa, que banda boa e que não conhecia. Então eu imagino que eles vão sair daqui com muito mais público do que eles tinham, né? Até muita gente que não faz ideia do que é Visual Kei. Então acho isso muito legal, assim. E é isso, eu também senti eles muito mais à vontade aqui no Brasil do que da primeira vez. Então a primeira vez era aquela surpresa, dessa vez eles estavam em casa. Eles estavam 100% em casa. Só ver a entrevista lá que eles deram, que dá pra ver que eles estão em casa total. Bacana. Então a gente vai chegando aqui ao fim. Mais alguma coisa que vocês gostariam de adicionar? Tem 2 pontos aqui bem breves que eu quero trazer. O primeiro, que eu acho que o maior diferencial também desse último show comparado ao primeiro, é que todos voltaram para suas casas saudáveis. A famigerada Bring the Deviloof não vingou, talvez porque dessa vez o Case que não quebrou a costela, né? Mas essa é a anedota que ficou famosa no meio dos fãs Visual Kei, que todo mundo voltou desse show. A Nana voltou ferrada de saúde, eu voltei de ferrada de saúde. Eu não voltei, não. Não? Tu ficou de boa? Fiquei de boa. Na quarta-feira, depois do show, eu quase senti que tava ali, mas sobrevivi. Mas a banda também ficou ruim. Não, a banda ficou arriada. E outro ponto dessa vez, para fechar o pensamento que eu queria trazer para vocês, falando até sobre essa repercussão que o Deviloof teve nos festivais, eu não sei quanto vocês vão concordar com isso, mas eu venho pensando nos últimos tempos que a fanbase, né, de metal, de rock e tal, sei o quê, ela foi meio que amaciada depois de alguns anos de polêmica envolvendo o Baby Metal, que ele teve essa dificuldade de ser aceito, o pessoal, isso não é metal, isso não é metal. E aí passou por um processo de chancela de nomes grandes como o próprio Rob Halford, o Alice Cooper, James Hetfield, toda essa galera grande olhando para aquele pessoal novo vindo do Japão com uma outra imagem, com uma outra proposta, falando, não, isso é metal também. E quando eu penso no quão bem essas bandas ultimamente têm sido recebidas, não só o próprio Deviloof também, mas eu lembro, agora não sei se foi o de Lucas ou se foi o Damned, que eu confundo essas bandas meio idol assim de Visual Kei, desculpa, essas bandas novas de Visual Kei, que eles são muito bem aplaudidos, o nome deles é chamado e tudo mais, então eu acho que a gente está num momento muito mais livre e aberto para novidades no cenário musical. Não sei se o Belan, que acompanha mais esse lado ocidental da música, vai concordar. Ou a Nana também. Não, eu concordo. O Baby Metal é um dos pilares que fez isso. O anime, eu acho que ajudou, sempre vem ajudando. A moda agora das meninas dos festivais é as Harajuku Girls lá, que vem no Anime Friends, como chama? Hayabi. Nossa. A Nabi é a que tá estourando agora. Tem o Atarashigako, né? Que apesar de ser mais idol, mas elas são bem famosas, assim, né?
Sim, Sim, sim. mas Eu nem sei se elas. Não dá nem pra caracterizá-las como. Ai, sei lá, cara. Elas são muito únicas, é isso, né? sim. A Tarashi Gakko é a Tarashi Gakko. É isso, ponto. É isso. Mas o Baby Metal esse ano, especificamente, tá firmando nos festivais europeus. Acho que são mais de. São perto de 10 festivais europeus, desde elas tocaram agora no Rock and Ring. E depois eu fui ver a lista ali de festivais, estão em todos praticamente. Então, eu acho que já é passado desse lance de Baby Metal, música de criancinha, blá 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 blá. O visual ok, né? Banda maquiar e tal. Sim. Então, eu concordo, mas eu acho que ainda as pessoas têm bastante preconceito. Eu acho que as pessoas têm bastante preconceito, sim. É que eu acho que existe também uma diferença de você ver a banda e de você ouvir a banda. Tipo assim, Sim. você sabendo que a banda é japonesa e você ouvir ela na internet, olhar ela na internet, que muitas vezes a pessoa vai vendo lá, uma banda japonesa aqui vai cheia de preconceito. Outra coisa é acontecer, que nem aconteceu no Porão, que a galera estava passando, viu a banda tocando e falou, caralho, que banda boa. Entendeu? Porque aí você vê aquilo numa surpresa, muitas vezes, vai mascarar esse preconceito que ela ia ter. Entendeu? Então eu acho que muitas dessas bandas, apesar de ainda passarem por muito preconceito, tanto por ser japonesa, tanto por ser que nem banda de garota ou banda de menininha, porque eu vejo isso no próprio Jamie, cara. Eu postei sobre o show e tem comentário de galera que surge, sei lá, do além Do pra porão. falar, isso não é. Isso é idol, isso não é metal e tal. Sempre tem. Sempre tem. Então, assim, existe, isso vai existir sempre, né? Mas eu acho que tem muito disso, né? Que é o impacto do você ver o ao vivo e ver que o negócio é bom. Entendeu? Porque muitas vezes. O próprio Visual Kei, né? O Visual Kei, ele é uma parada muito nichada, tanto aqui quanto no Japão. E muita gente olha assim e fala, ai, que isso, esses caras tudo maquiado, esses caras sei o quê, esse povo que parece menina, né, não sei o quê. E aí você vai ver onde Luca vai se apresentar ao vivo lá, e a galera não tá esperando que vai ver e se surpreende, entendeu? Ou como aconteceu com o Devil Luffy. Ou como aconteceu com o Jalen Grey quando veio no Maquinária. Sim. Entendeu? Sim. Miave, quando veio também no SWU. Então, assim, uma coisa é essa galera que vai no preconceito, ou outro exemplo que também não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas é o The Rose, quando veio no Lollapalooza também. Que ninguém sabia quem era e chegaram lá e acharam um show maravilhoso quem foi, entendeu? Então, assim, é você ser surpreendido sem a parte do. É uma banda japonesa, é uma banda asiática, é um artista asiático, né? E eu acho que isso pega muita galera, porque aí mostra o que eles realmente são capazes de fazer, e não pelo preconceito da xenofobia da galera, né? Essa é a palavra correta. Então é isso. Galera, agradeço a participação de vocês. Este foi mais um Juice Box. E até a próxima. Valeu!